Olá, galera! Vamos para a nossa aula 2 de português, tá certo? Vamos conhecer, né, o tema dessa aula. Na aula passada, a gente viu frase, oração e período, né? Então, na aula 2 de português, a gente vai ver os sinais de pontuação, certo? Então, esse é um tema muito importante, é algo que a gente sempre vai utilizar no nosso dia a dia. Constantemente a gente vai estar precisando saber utilizar os sinais de pontuação. Isso, vamos lá conhecer um pouquinho. Sinais de pontuação. Ao estabelecermos uma análise comparativa entre a língua oral e a língua escrita, constatamos que ambas são demarcadas por alguns aspectos que as fazem divergir entre si. Entre estes, citamos os sinais de pontuação que, evidenciados, reproduzem as entonações e pausas proferidas por meio da oralidade. Ou seja, gente, a função dos sinais de pontuação na escrita é fazer justamente aquelas entonações, aquelas pausas que a gente faz na fala, né? Como alguém vai ler o nosso texto, não vai estar vendo a gente lendo o texto ou escutando a gente falar, né, aquilo que está escrito, então, para isso é necessário fazer uso da pontuação para o leitor compreender as pausas, compreender as entonações e aí compreender, ter uma compreensão melhor do texto, né, do sentido do texto. Usualmente, os sinais de pontuação que mais se destacam são o ponto final, o ponto e vírgula, o ponto de exclamação, a interrogação, os dois pontos, o travessão, as reticências, as aspas, parênteses e vírgula. Nós vamos agora conhecer cada um deles, tá certo? É usada para separar termos que possuem mesma função sintática na oração, certo? A vírgula ela é usada, né, para separar termos que possuem a mesma função sintática na oração. Por exemplo, o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu, né? Então, é uma sequência de ação que o menino fez, né? Então, teve a mesma função sintática, né? A mesma função dentro da frase, né? Que a sintática é o estudo das palavras dentro da frase, né? Então, essas palavrinhas berrou, chorou, esperneou, são ações que o menino fez em um curto período, né? E depois, né, enfim, dormiu, né? E finalizou a frase, não é isso? Então, você vê que sempre depois da ação, né, teve uma vírgula, não é isso? Nessa oração, a vírgula separa os verbos. Vamos lá ver. Isolar, qual a função? Isolar o vocativo. O que é o vocativo? É sempre aquela palavrinha que tem um sentido de chamado, sabe? Certo? Tipo, para chamar a atenção. Vamos ver o exemplo. Então, minha cara, não há mais o que se dizer. Ou seja, onde é que está o vocativo aí? Minha cara, certo? Que aí poderia ser, então, João, não há mais o que dizer, né? Então, o vocativo seria João, né? Que estaria chamando. Então, Maria, não há mais o que dizer, mas ele chamou minha cara, né? Que é um termo de chamar a pessoa, né? É um termo com respeito, né? Então, minha cara, não há mais o que dizer. Então, a vírgula está, o vocativo está entre vírgula, né? Após o então, vírgula, vocativo, vírgula e o restante da frase. Então, a vírgula tem essa função, certo? O próximo, isolar o oposto. João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Ou seja, o que é o oposto? É aquilo que está se falando do sujeito, né? Aquilo que está dando uma característica, uma identificação daquele sujeito, né? Quem é o sujeito? O João. O que o João é? Ex-integrante da comissão. Veio assistir à reunião, certo? Então, essa funçãozinha, né? Essa característica do João, né? Que se chama o oposto. Aposto, aliás, desculpa. O aposto está em
entre parênteses, né? João, ex-integrante da comissão, vírgula, veio assistir à reunião. Outra função da vírgula, isolar termos antecipados como complemento ou adjunto. Uma vontade indescritível de beber água. Eu senti quando olhei para aquele copo suado. Antecipação do complemento verbal, né? Então, vamos ver primeiro onde é que está o verbo. Sentir, né? Este é o verbo. Então, eu senti o quê? Uma vontade indescritível de beber água. Uma vontade indescritível de beber água é o complemento verbal, porque está complementando o verbo sentir, certo? Então, quando foi que eu senti essa vontade indescritível de beber água? Quando eu olhei para aquele copo suado. Aí é o restante da frase. Esse restante é um adjunto adverbial de tempo, certo? Mas no caso aqui a gente está falando do complemento, né? A função da vírgula em relação à antecipação do complemento verbal, certo? Né? Trouxe o complemento antes, após o complemento, vírgula, e aí o restante da frase. Segundo, nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Antecipação de adjunto adverbial. Então, nada se fez, verbo fazer, né? O verbo fez. Quando? Naquele momento. Naquele momento também é um adjunto adverbial de tempo, né? Tá dizendo o tempo. Então, naquele momento, que é o adjunto adverbial, ficou entre vírgula, para que pudéssemos sair. Então, a frase fica, né? Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Poderia ser assim, né? Nada se fez para que pudéssemos sair naquele momento, não é isso? Mas aí trouxe, né? Naquele momento antecipou o adjunto, né? Mais para próximo do verbo e colocou entre vírgula, entendeu? Segundo, na letra E, aliás, separar expressões explicativas, conjunções e conectores. Por exemplo, isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, etc. Então, todas essas expressões, né, explicativas, elas vão estar entre vírgula, certo? Sempre vai estar entre vírgula, tá certo? Separar os nomes dos locais e data. Por exemplo, Brasília, vírgula, 30 de janeiro de 2009. Isolar orações. O filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava, né? Ou seja, ele está identificando qual foi o filme, né? Para não ficar, o filme é muito mais do que eu esperava. Não, ele quer dar uma característica para o locutor, né? Aliás, o locutor não, o interlocutor, que é aquele que está ouvindo ele, né? Ou lendo o que ele escreveu, possa compreender qual é o filme. Então, essa frasezinha, né, que é uma frase isolada, ela vai estar entre vírgula, certo? Vamos ao próximo sinal de pontuação. Ponto final. Ponto final. Caracteriza-se por indicar uma pausa maior no discurso, pautando-se pelas seguintes finalidades. Qual é a finalidade do ponto final? Indicar o fim de uma frase declarativa. Por exemplo, os convidados demonstravam-se contentes durante todo o evento. Obrigaram o rapaz a sair. Ela não está em casa. Então, todas essas frases são declarativas, né? A gente viu até na aula passada que é uma frase declarativa. Sempre que está declarando algo, né? Uma informação, alguma coisa. Então, sempre ao final dessa frase irá vir o ponto final, certo? Representar abreviaturas, por exemplo, né? A abreviação de biblioteca, né? É sempre um pontozinho no final. C.C, que é Código Civil. A.C, que é antes de Cristo. OBS, que é observação. ME, que é mestre. REV.MO, reverendíssimo, né? Então, sempre após as abreviações irá ter um ponto final.
O próximo ponto é ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula representa uma pausa maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto final, sem, contudo, encerrar um período, né? Sua utilização encontra-se relacionada aos seguintes casos: separar as orações inerentes a um período muito extenso, principalmente se em uma delas já houve a presença da vírgula. Por exemplo, dos mais de 100 funcionários daquela empresa, apenas uma pequena porcentagem não concordou com as recentes decisões. O restante, todos aderiram às novas ideias. Entendeu? Você viu que não foi uma frase concluída, ainda tinha algo mais para dizer, né? Após decisões, não concordou com as recentes decisões. Dá uma pausa. O restante, todos aderiram às novas ideias. Entenderam? Outra função do ponto e vírgula: separar orações coordenadas assindéticas que exprimam relações de sentido entre si. Ou seja, né, aqui no exemplo vai dizer, ó, as queimadas destruíram a vegetação. Todos os animais silvestres foram mortos. Então, você vê aqui duas frases, não é isso? E elas não estão ligadas por nenhuma conjunção, né? Então, entre uma e outra houve uma pausa, não tão completa com um ponto final, né? Então, curta como a vírgula, né? Então, houve essa pausa para dar continuidade à próxima frase. Né? Isso, as queimadas destruíram a vegetação. Todos os animais silvestres foram mortos. Então, uma frase, né, está complementando a outra. Não é isso? E, por fim, substituir de modo facultativo a vírgula em orações coordenadas sindéticas adversativas. São os tipos de orações, né, gente, que a gente viu que são orações que são sempre frases que possuem verbos, né? Possui um verbo, então já é oração. Possui apenas um verbo, é oração simples, que se caracteriza como período simples. Possui mais de dois verbos ou mais, é um período composto. Isso. Então, na oração aqui, né, ó, não concordava com as opiniões dos colegas, contudo, respeitava-as. Isso? Então, mais uma vez, né, você vê duas orações, mas que se não colocasse o ponto vírgula, ia ficar muito corrido, né? Não concordar com as opiniões dos colegas, contudo, respeitava. Ia ficar muito ligado, né? Isso, então, teve que ter essa pausa, contudo, respeitava-se. Vamos ao próximo. Ainda continuando o ponto e vírgula, né? Separar orações coordenadas sindéticas conclusivas, sempre com as conjunções que se encontram pospostas ao verbo, né? Por exemplo, a família era responsável pela garota. Precisava, portanto, de protegê-la em todas as circunstâncias. Isso, mais uma vez, o ponto vírgula aí, dando aquela pausa maior entre uma oração e outra, né? Separar itens de uma enumeração e artigos relacionados de decretos, sentenças, petições, dentre outros. Isso aqui é onde a gente mais vê a utilização de ponto e vírgula. É nessa separação de itens, né, em uma enumeração. A gente vê isso muito em artigo, né? Por exemplo, artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, né? A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes, 2 pontos. A gente vai já ver o significado dos 2 pontos. Então, vamos lá. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ponto e vírgula. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ponto e vírgula. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto e vírgula. Quinto, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
ponto e vírgula. E você vê aqui, né, o colchetezinho com reticência, quer dizer que após esse daqui, né, terá mais, não foi o final. Mas quando tiver no último, certo? No último númerozinho, terá um ponto. Não será mais ponto e vírgula, será um ponto para identificar que se encerrou, certo? Então, quando você vê essa continuação, né, de itens, sempre terá o ponto e vírgula que indicará que terá mais itens a vir, por vir, né? Então, é onde a gente vai ver muito ponto e vírgula nessa questão das enumerações, certo? Então, vamos ao próximo. 2 pontos. Tem por finalidade introduzir palavras, expressões ou frases no intento de esclarecer, desenvolver ou explicar melhor uma passagem anteriormente citada. Sua empregabilidade está condicionada às seguintes circunstâncias: indicar uma citação do emissor de autoria própria ou alheia, certo? Por exemplo, gastei 1 hora pensando em um verso, né? Você vê aqui, ó, exemplo, 2 pontos. Então, aqui vai vir uma citação de um emissor, certo? Gastei 1 hora pensando em um verso que apenas não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade, né? Então, gente, sempre após os 2 pontos, ele vai vir alguma citação, alguma coisa, certo? Após aqueles 2 pontos. É uma pausa maior que o ponto e de que o ponto e vírgula. Sempre quando a gente, principalmente a gente vê muito 2 pontos, após a palavrinha exemplo, né? Por exemplo, 2 pontos, e aí vai se seguindo. Isso? Vamos ao próximo. Ó, também, né, ainda nos 2 pontos, serve para quê? Indicar uma enumeração. Encontrava-se 2 parentes. Opa, desculpa. Encontrava-se todos presentes. 2 pontos. Filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto, né? Por exemplo, durante a aula, o aluno perguntou à professora, tá vendo? 2 pontos, que é um discurso direto. O que significa isso? Significa que eu vou colocar aquele discurso tal e qual a pessoa que falou, né? Então, vai colocar o que o aluno falou, tá entendendo? Ó, durante a aula, o aluno perguntou à professora, 2 pontos. Quando serão entregues os resultados referentes ao bimestre anterior? Ela respondeu-lhe, 2 pontos, em breve, certo? Então, gente, é assim, ó, o discurso direto é tal e qual o que a pessoa falou, o que o autor falou, certo? O discurso indireto é quando eu falo o que a pessoa falou. Por exemplo, eu vou dizer aqui quando é um discurso indireto, né? Ó. Durante a aula, o aluno perguntou à professora quando ela iria entregar os resultados referentes ao bimestre anterior. A professora respondeu que iria entregar logo em breve. Vocês viram? Que eu falei o que a professora e que o aluno disse, só que com as minhas palavras, não foi tal e qual o que eles disseram, entendeu? Aí, dessa forma, não se utiliza 2 pontos. Mas quando eu coloco 2 pontos, é para indicar um discurso direto, certo? Então, demarcar uma explicação ou sequência. Por exemplo, eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de emprego. Possuir 1 ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. Ok? Então, ele dá o exemplo, né? 2 pontos. Aí, ó, vem. Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de emprego. 2 pontos. Por quê? Porque agora eu vou dizer mais alguma coisa sobre este mesmo assunto, né? Sobre essa frase que eu estou falando, essa informação que eu estou falando da vaga, né?
Ó, porque era preciso possuir 1 ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário, entendeu? Então, utilizo 2 pontos sempre quando eu vou dar continuidade àquele assunto, né? Só que preciso fazer uma pausa maior. Eram muitos requisitos para o pleito daquela vaga de emprego. 2 pontos. Por quê? Porque agora eu vou falar quais eram os requisitos. Tá entendendo? Eu dou 2 pontos e agora eu falo quais eram os requisitos. Certo? Ponto de interrogação. Eu acho que esse daqui é o mais fácil da gente utilizar. Certo? Porque a gente identifica logo quando se deve utilizar um ponto de interrogação, né? Ele é utilizado no final das frases interrogativas, diretas, indicando também outros sentimentos por parte do emissor, tais como surpresa, indignação, revelando uma expectativa diante de um determinado contexto linguístico. Por exemplo, o quê? Não trouxe a encomenda que lhe pedi? Por que não compareceu à festa de aniversário? Você gosta de sorvete? Estão vendo? Ó? Além de fazer uma pergunta, tem aquela entonação, né? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, tem aquela surpresa, né? O quê? Não trouxe a encomenda que ele pedi? Provavelmente a pessoa chegou sem a encomenda, né? Então, a interrogação já serviu para fazer uma pergunta e também já passou esse sentido de surpresa, indignação, né? Por não ter feito o que a pessoa estava esperando. Não é isso? Vamos seguir. Agora, o ponto de exclamação. Usados nas seguintes circunstâncias. Depois de frases que retratam a ordem, indica espanto, admiração, surpresa, dentre outros sentimentos. Por exemplo, nossa, não esperava vê-lo aqui. Tenha confiança, obterás um ótimo resultado. Você vê aí, ó, que após a frase, né? Nossa, uma exclamação, porque está indicando o quê? Uma admiração, uma surpresa, né? Tenha confiança. E que indica aqui? Tenha confiança. É tipo uma forma de dizer, chamar atenção, né? Para a pessoa que está desanimada, não está acreditando que vai conseguir. Né? Então, aquele espanto, né? Só que aquele espanto em termos de chamar atenção para aquilo que ela está falando, né? Tenha confiança, né? Obterás um ótimo resultado. Após interjeições e vocativos. Né? Vocativo, como eu disse, é chamar, aquela frasezinha que está dando intenções, né? De chamamento, chamar alguém. João, Maria, isso são os vocativos. E as interjeições, aquelas frasezinhas que indicam surpresa, né? Ah, que bom, que alívio. Tudo isso são as interjeições. Então, sempre após as interjeições, irá ter a exclamação, certo? Ah, não venha com esse discurso fútil. Já sei. Foi você, garotinho esperto. Tá vendo? Então, exclamação também, certo? Sempre que é uma surpresa, né? Ou chamando a atenção, como falei, né? Sempre a exclamação vai retomar isso. Diante de frases que exprimem desejos também, ó, né? Guardai-me, Senhor, que Deus o abençoe. A gente escuta muito essas frases, né? Então, sempre que você for desejar, né, que Deus o abençoe, exclamação. Que está exprimindo um desejo, né? Então, após isso, pode colocar uma exclamação, certo? Vamos ao próximo. Algumas observações, né, sobre a exclamação. Quando o sentido proferido pelo discurso prescindir ao mesmo tempo de interrogação e exclamação, poderão ser utilizados ambos sinais. Exemplo. Eu falar com ele? Nem pensar. Vendo? Utilizou os dois, a interrogação e a exclamação. Eu utilizo muito esses dois juntos, porque geralmente eu estou fazendo uma pergunta e estou dando chamando a atenção, né? Então, ou aquele sinal de surpresa, enfim. Aí se utiliza os dois, não tem problema.
Quando se quer enfatizar ainda mais o sentido, ora caracterizado, haverá a possibilidade de repetir o ponto de exclamação. A gente vê muito isso, né? Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente quer chamar a atenção, a gente diz não, como se fosse não, entenda que é não. Aí bota várias exclamações, né? Não, já disse que não irei. Então foi muito boa essas observações. Vamos ao próximo. Travessão. Atribui-se este sinal a função de indicar a fala de um determinado personagem ou mudança de interlocutor nos diálogos. Quando voltarás para cá? Seu amigo respondeu: não sei. Por enquanto, prefiro ficar por aqui, pois estou investindo muito na minha vida profissional. Ou seja, você vê aqui que é fala do personagem mesmo, né? Entre uma fala e outra, você vê que tem um narrador, né? Interlocutor entre eles. Então, quando voltarás para cá? Seu amigo respondeu. A utilização de travessão foi nas falas, não é isso? Então, se utiliza sempre travessão nas frases, certo? Outra utilização também do travessão é para enfatizar uma palavra, frase ou expressão, certo? Era somente este o objetivo de Carlos. Aí bota o travessão. Concluir sua graduação e seguir carreira militar. Enfatizar uma palavra, frase ou expressão. Nesse exemplo aqui, foi enfatizar uma frase, né? Era somente esse o objetivo de Carlos. Qual o objetivo? Então, coloquei o travessão para dar aquele destaque no objetivo, né? Concluir uma graduação e seguir carreira militar, certo? Então, gente, assim, em algumas situações você pode também utilizar outros sinais, certo? Porque tem sinais que têm funções parecidas, não tem problema. Mas a gente está falando aqui das funções de cada um, certo? Por exemplo, essa frase aqui caberia também os 2 pontos, né? Era somente este o objetivo de Carlos, 2 pontos. Concluir sua graduação e seguir carreira militar. Então não vai ser errado, certo? Você pode utilizar tanto um sinal como o outro, tá certo? O que vai levar você a diferenciar? Às vezes é porque, tipo, já coloquei de mais ponto, 2 pontos, vou colocar um travessão aqui para diferenciar no meu texto. Aí você coloca um travessão, tá entendendo? Não se preocupe que não terá problema você utilizar um sinal que naquele contexto cabe também, entendeu? Separar orações intercaladas em substituições a vírgula ou parêntese. Ó, vendo? Como é legal, né? Então, eu posso separar essas orações por travessão. Como também posso separar por vírgula ou por parêntese, tá vendo? Sinais de pontuação com função semelhante. Aí vai da escolha do autor do texto. A escolher qual sinal de pontuação vai utilizar naquele momento, certo? Vamos ao exemplo. São Paulo, travessão. Considerada a maior metrópole brasileira, travessão. Enfrenta problemas de natureza distinta. Né? Então, o que seria isso, né? O que está entre travessão? Está entre travessão uma explicação sobre a cidade de São Paulo, né? Então, quando eu dou uma característica ao meu sujeito, né? Esta característica eu posso colocar entre travessão, ou entre vírgula, ou entre parênteses, entendeu? As aspas são usadas para indicar citação de alguém, né? A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportune no exterior. Carta Capital Online, 30 de 1 de 2009. Então, isso tudo aqui é uma citação de alguém, né? Você vê o que? Abriu aspa, colocou a citação, fechou a aspa, entendeu? Sempre que eu for colocar a frase de alguém ou um trechinho de um texto de alguém,
Eu coloco a aspa para indicar que aquele texto não é meu, certo? Expressões estrangeiras, neologismo, gírias, nada pode com a propaganda de outdog, certo? Que seria isso? Todas essas expressõezinhas também pode também utilizar o outdoor, certo? Ou, aliás, pode também utilizar a aspa, certo? Por exemplo, a gente vê em outdoor, né, essa questão de colocar a questão de chamar a atenção, né? E com relação ainda das aspas, né, como eu falei, expressões estrangeiras, neologismo, gírias, às vezes a gente coloca aspa, né, nem tanto porque pelo texto ser de outra pessoa, mas para chamar atenção para aquilo ou para dizer que não está no sentido real, né? É tanto que a gente usa muito, né? Entre aspas, né? Fulano fez isso daqui, ou eu acho isso e isso daqui, entre aspas. Significa que tem as exceções, né? Essas aspas pode dar sentido a exceções, né? Nem sempre, né? Então, geralmente pode-se utilizar as aspas também nesses casos, certo? De exceções, né? Então, quando a gente coloca entre aspas, a gente quer indicar também exceções, né? Nem tudo é daquilo que eu estou falando. Então, vamos ao próximo aqui. Parêntese. São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações, certo? Ele comeu e almoçou e dormiu e depois saiu. O e apareceu repetido e por isso há o predomínio de vírgula, certo? Então, apareceu, né, o i, né? O i apareceu repetido. Então, por isso utilizou a vírgula, não é isso? Mas como eu estava falando, né, o parêntese, ele vai servir também para explicar melhor algo que foi dito anteriormente. Até a gente viu naquele caso do travessão, né? Pode colocar entre parênteses ou entre vírgulas, ou usar o travessão, sempre para explicar melhor algo que foi dito anteriormente, né? Ou fazer uma simples indicação, né? Então, vocês vai indicar alguma coisa, você não quer colocar como se fosse no mesmo texto, né? Tipo algo assim que um pouquinho fora, né? Tipo assim, é um complemento, pronto, agora eu utilizei a palavra certa. Como se fosse um complemento daquele meu texto. Aquele complementozinho eu vou colocar entre parênteses, certo? É uma informaçãozinha a mais, né? Por exemplo, Russas, cidade maravilhosa, está recebendo muitos visitantes. Pronto. Cidade maravilhosa é uma informaçãozinha a mais que eu quis falar sobre Russas. Né? Poderia ser, Russas está recebendo muitos visitantes. Mas eu quis dar uma informaçãozinha a mais. Então, Russas, parênteses, cidade maravilhosa, está recebendo muitos visitantes. Entendeu? Vamos lá, né? O próximo. As reticências são usadas para indicar surpresa de um trecho, interrupção ou dar ideias de continuidade ao que se estava falando, né? Ou seja, sempre que você vai dar essa ideia, vai ter mais alguma coisa, ou vai interromper, né? Você tem falando aqui, interrompe, coloca reticências. Por exemplo, você não quer usar o etc, aí você coloca as reticências e depois continua o texto. Também serve, né? Por exemplo, aqui no A. Onde está ela, amor da nossa casa? Não, onde está ela, amor, a nossa casa? O bem que neste mundo mais invejo. O brando ninho aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa. Então você vê as aspasinhas, né? Dentro de um parênteses, né? Então essa aspa aqui indica que havia um texto antes e aqui no final também que havia um texto após.
Mas aí cortou esse trechinho só para colocar aqui no texto, né? Então, sempre que você pegar uma frasezinha, um textozinho de algum lugar, e não for colocar todo, você pode fazer isso. Colocar reticência para indicar que tem algo antes, ou colocar reticências no final para dizer que tem algo ainda depois. E então, veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. Tá vendo como é legal a reticência? Né? Dando continuidade, paz, alegria, felicidade, amor, e aí vai. Só que para não colocar tantas palavras, deu reticência, que aí você sabe que teria uma continuidade, né? Eu gostei da nova casa, mas o quintal. Legal, né? Aí você diz isso, né? Mas o quintal deixa reticência. Aí deixa subentendido, né? Quem tiver com essa pessoa junto, né, que viu o quintal, vai entender. Ela disse que, mas o quintal não é legal, né? Até a gente lendo a frase sem estar dentro do contexto, a gente percebe que o quintal não está tão legal quanto a casa. Simplesmente pela conjunção mais, que dá a ideia de contradição, né? Eu gostei da nova casa, mas o quintal. Aí reticência, né? Aí você subentende, né? Que não gostou, não é isso? Se você não quiser falar, mas o quintal não gostei, você bota mais o quintal em reticência, entendeu? Vamos ao próximo, né? Pronto, gente. Após esse, eu coloquei aqui um pequeno exercíciozinho para vocês, tá bom? Vamos praticar. Aí vocês vão fazer essa atividadezinha. Responda. Aqui, de 1 a 10, né? E aí você vai enumerar. Qual será? Indica uma pergunta. Qual que indica uma pergunta? Ponto final, interrogação, aspas, reticência. Aí onde for, você vai lá e coloca o número 1. Finaliza uma declaração, certo? Você pode responder isso no seu caderno. Depois eu vou colocar as respostazinhas, tá bom? Lá no grupo de vocês, tá certo? Então, é isso, gente. Desejo a você um bom estudo, a vocês bom estudo, certo? E qualquer dúvida, pode me perguntar, tá certo? E é isso.